Você sai da conversa e suas mãos estão tremendo. Você não sabe o porquê. Eles não gritaram, não te bateram, nem usaram um insulto que você pudesse identificar claramente. Mas você se sente exausto, esvaziado, como se algo vital fosse roubado enquanto você tentava ser educado. Você repassa as palavras na cabeça. Eu estava só brincando. Você é sensível demais. Só digo isso porque me preocupo com você. Soa como amor, soa como preocupação, mas tem gosto de veneno. Todos nós já os encontramos. O colega que sorri enquanto sabota seu projeto. O parceiro que faz gaslighting até você questionar sua própria memória. O familiar que usa a culpa como um rifle de precisão. Preciso, invisível e mortal. Eles são os arquitetos do caos. E a razão de você estar perdendo contra eles é simples. Você joga pelas regras da decência. Eles jogam pelas regras da guerra. Você tenta usar empatia para resolver uma disputa de poder. Você traz um buquê de flores para uma luta de facas. E enquanto fizer isso, continuará sendo a vítima. Você continuará sendo a bateria que eles sugam para se sentirem poderosos. Sabe por que você trava? O sistema te domesticou para ser inofensivo enquanto eles devoram sua paz. Existe um manual que os 1% usam para silenciar esses parasitas. E o link está fixado no primeiro comentário. Mas e se você parasse? E se parasse de tentar ser bom e começasse a ser eficaz? E se pudesse olhar um narcisista nos olhos e fazê-lo recuar? E se pudesse silenciar um manipulador sem dizer uma única palavra? E se pudesse virar o jogo deles contra eles mesmos, para que cada tentativa de te ferir só ferisse a eles? Não se trata de se tornar mal. Não é sobre se tornar como eles. É sobre entender a mecânica do poder. Há 500 anos, um homem chamado Nicolau Maquiavel escreveu um pequeno livro que aterrorizou o mundo. Ele não escreveu sobre como as coisas deveriam ser. Ele escreveu sobre como as coisas são. Ele removeu as mentiras educadas da sociedade e expôs a maquinaria brutal da natureza humana. Ele ensinou que é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Ensinou que quem controla a narrativa, controla a realidade. Hoje, vamos aplicar a filosofia implacável de Maquiavel ao cenário tóxico moderno. Vamos desmantelar o manual da pessoa tóxica página por página. Vou te entregar 7 armas psicológicas. Elas são pesadas, são afiadas e são perigosas. A maioria das pessoas nunca as usará. Elas têm medo demais de serem vistas como frias. Elas são adicionadas à superioridade moral, mesmo enquanto são massacradas no terreno baixo. Mas você está aqui porque cansou de sangrar. Ao final deste vídeo, você não apenas sobreviverá às pessoas tóxicas, você irá confundi-las. Você quebrará a influência delas sobre você. Você se tornará o que Maquiavel chamou de o príncipe. Soberano, estratégico e intocável. Mas cuidado! Uma vez que enxerga o jogo, nunca mais deixará de vê-lo. E ao aprender a jogá-lo, talvez perceba que aprecia o silêncio que vem após a vitória. Vamos começar. Antes de derrotar o inimigo, você deve entender o que está combatendo. Você acha que lida com uma pessoa? Não está. Você lida com um padrão, uma falha no software humano que confunde controle com conexão. Maquiavel escreveu: pois dos homens se pode dizer isto, que são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, fogem dos perigos e são ávidos por ganho. Soa cínico, soa sombrio. Mas se você lida com um indivíduo tóxico, é simplesmente uma descrição factual da sua realidade. O primeiro erro que você comete é a projeção. Você projeta sua própria consciência neles. Você pensa: se eu explicar o quanto isso dói, eles vão parar. Se eu mostrar candor, eles vão retribuir. Você assume que eles têm o mesmo sistema operacional que você. Eles não têm. Uma pessoa tóxica não vê a interação como uma troca de valor. Eles veem como extração de recursos. Sua atenção, sua reação emocional, sua autoestima. Estes são os recursos. Quando você se explica, não está construindo uma ponte. Está entregando munição. Quando você se irrita, não está se defendendo, está entregando suprimento. Eles são adicionados à relevância. E nada faz alguém se sentir mais relevante do que saber que tem o poder de arruinar seu dia com uma única frase. Maquiavel entendeu que as pessoas são movidas por 2 forças principais: medo e interesse próprio.
A pessoa tóxica é movida por um medo profundo e vazio de ser insignificante. Eles preenchem esse vazio controlando você. Para vencê-los, você deve parar de tentar curá-los, deve parar de tentar salvá-los. Maquiavel aconselhou o príncipe a ver o mundo como ele é, não como gostaria que fosse. Aquele que negligencia o que é feito pelo que deveria ser feito, apressa sua ruína, em vez de sua preservação. Se você continuar tratando uma cobra como um cachorrinho, não se surpreenda quando for mordido. A mudança começa aqui, agora mesmo. Você deve matar o bonzinho ou a boazinha dentro de você. Aquela parte que quer que todos se deem bem, aquela parte que implora por aprovação. Essa parte é um ponto fraco. É a maçaneta que eles usam para te abrir. Substitua essa necessidade de aprovação por necessidade de estratégia. O jogo não é sobre quem está certo. O jogo é sobre quem tem o autocontrole. No momento em que você perde a paciência, perde a rodada. No momento em que chora, perde a rodada. No momento em que explica demais, entrega a vitória a eles. Então, como retomamos o poder? Começamos nos tornando um vazio. Maquiavel disse: todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. A pessoa tóxica depende de ler você. Eles precisam conhecer seus botões, precisam saber suas inseguranças. Eles te cutucam para ver onde você sangra. Se souberem que você é inseguro sobre sua inteligência, farão piadas sutis sobre seu trabalho. Se eles sabem que você teme o abandono, usarão o tratamento de silêncio. Eles estão mapeando sua psique. Sua defesa é tornar-se não mapeável. Na psicologia moderna, isso é chamado de método da pedra cinza. Mas vamos dar um passo além. Vamos aplicar o silêncio maquiavélico. Quando te provocarem, seu instinto é defender, corrigir os fatos, dizer: não foi isso que aconteceu. Não faça isso. Em vez disso, não ofereça nada. Quando te insultarem, olhe para eles com absoluta neutralidade. Pisque uma vez e volte ao que estava fazendo. Quando tentarem te culpar, diga: entendo que você se sinta assim. E então pare de falar. Isso não é passivo, é silêncio agressivo. Você está criando um vácuo. Pessoas tóxicas dependem de fricção. Precisam que você empurre de volta para que possam empurrar com mais força. É física. Se você se apoia em uma parede e ela desaparece, você cai de cara. Seja a parede que desaparece. Veja um cenário. Um colega, vamos chamá-lo de Marcos, diz numa reunião: bem, acho que alguns de nós têm tempo para sair cedo enquanto o resto faz o trabalho real. Ele quer que você exploda, quer que você pareça defensivo na frente do chefe. A jogada maquiavélica. Você olha para o Marcos, pausa por 3 segundos. O silêncio se estende, torna-se desconfortável para ele, não para você. Então você diz calmamente: perspectiva interessante, Marcos, e vira-se para o chefe para continuar sua apresentação. O que acabou de acontecer? Você negou o combustível a ele. Você fez o comentário dele parecer mesquinho e pequeno porque não o dignificou com uma reação. Você sinalizou para todos na sala que ele está abaixo da sua atenção. Isso é indiferença terapêutica. Dói mais do que qualquer insulto, porque o insulto implica que eles importam o suficiente para te afetar. Indiferença implica que eles não existem. Maquiavel ensinou que aquele que não pode destruir um inimigo não deve incomodá-lo. Discussões bobas são incômodos. Indiferença é destruição. Isso exige disciplina. Exige que você engula seu ego no momento para vencer a guerra a longo prazo. Você deve se tornar um espelho que não reflita nada além do comportamento deles de volta para você. Quando um narcisista encara o vazio, ele entra em pânico. Eles intensificam as táticas, ficam mais barulhentos, ficam mais cruéis. Isso é a explosão de extinção. É a birra que uma criança faz quando os pais param de ceder. Quando isso acontecer, não ceda. Este é o sinal de que você está vencendo. Eles estão escalando porque o painel de controle deles quebrou. Eles apertam botões e nada acontece. Permaneça no vazio. Você está treinando-os, está condicionando-os como o cão de Pavlov.
Você os ensina que a toxicidade deles rende zero recompensa. Eventualmente, eles buscarão um alvo mais fácil, porque predadores são preguiçosos. Eles querem presas fáceis. Se você for uma pedra, eles não podem te devorar. Informação é poder. Nas mãos de uma pessoa saudável, intimidade é conexão. Nas mãos de alguém tóxico, é vantagem. Cada segredo que você conta, cada medo que confessa, cada reclamação sobre seu chefe ou parceiro, tudo é arquivado. É munição esperando o momento certo. Maquiavel aconselhou o príncipe a guardar seus próprios planos. Um príncipe sábio nunca deveria deixar que seus pensamentos fossem conhecidos. Você deve aprender a arte da ambiguidade estratégica. Pare de transmitir sua vida. Na era das redes sociais, somos treinados a compartilhar demais. Postamos nossas vitórias, derrotas e lutas mentais. Achamos que estamos sendo autênticos. Mas para um manipulador, sua autenticidade é um mapa das suas vulnerabilidades. Se você posta que se sente sozinho, o sedutor sabe exatamente quando atacar. Se diz à sua mãe tóxica que está com problemas financeiros, ela sabe exatamente como comprar sua obediência. Você deve se tornar uma névoa. Quando perguntarem como você está, não dê a resposta real. Dê a resposta padrão. Estou bem, ocupado, você sabe como é. Seja educado, seja agradável, mas seja vago. Isso enlouquece o maníaco de controle. Eles não podem controlar o que não conhecem. Se planeja sair de um jogo tóxico, não conte a ninguém. Se está começando um negócio paralelo, não conte a ninguém. Se tiver problemas no relacionamento, não conte ao amigo tóxico que afirma ser um bom ouvinte. Maquiavel disse: aquele que deseja enganar sempre encontrará quem se deixe enganar. Pessoas tóxicas são mineradoras profissionais de dados. Elas te exploram em busca de informações para distorcer depois. Achei que você tivesse dito que odiava aquele restaurante. Dirão 6 meses depois, só para fazer você parecer incoerente na frente de um grupo. Achei que você estivesse sem dinheiro. Dirão quando você comprar um sapato novo, só para induzir culpa. Se você não der nada a elas, elas não terão o que distorcer. Isso é difícil. Parece que você está sendo secreto. E você está. Mas o segredo é uma forma de armadura. No reino animal, a camuflagem não é covardia, é sobrevivência. Você está se misturando, parecendo normal, entediante, comum. Esta é a teoria do homem cinza aplicada à psicologia. Se você for entediante, elas não ganham drama. Se for vago, elas não ganham vantagem. Se for imprevisível, porque elas não sabem seus planos, elas não podem te sabotar. Imagine que está jogando pôquer. Você não mostra sua mão para quem trapaceou a noite toda. Você segura as cartas junto ao peito. Elas tentarão te abrir. Você está tão quieto ultimamente. Você não me conta mais nada. Sinto que estamos nos distanciando. Reconheça isso pelo que é, uma manobra de isca. Estão pescando uma reação. Querem que você diga, não é isso, é que... E então desabafe tudo. Não morda a isca. Responda, sério? Só tenho estado focado no trabalho. E aí, como vai o carro novo? Desvie, gire o foco, mantenha os holofotes neles. Pessoas tóxicas amam falar de si mesmas. Deixa-as. Enquanto elas falam, você estuda. Enquanto elas falam, você está seguro. Você está coletando inteligência. Eles estão revelando as cartas. Você está mantendo as suas. Essa é a simetria do poder. Existe um conceito nas artes marciais chamado judô. No judô, você não luta contra a força do oponente. Você usa o ímpeto dele contra ele mesmo. Se eles te empurram, você os puxa. Se eles te puxam, você os empurra. Você pode fazer isso verbalmente. Maquiavel sabia que o ego é a fraqueza de todo tirano. Quando uma pessoa tóxica te ataca, ela espera resistência, espera que você diga não. O que acontece se você disser sim? Não sim às exigências deles, mas sim à realidade deles. Isso se chama fogging. Digamos que um pai ou mãe tóxica diga: você é uma decepção, nunca vem me visitar. A resposta de resistência seria: eu venho sempre, estive aqui semana passada, você nunca está feliz. Resultado, uma briga de 1 hora. Eles vencem. A resposta de judô: está certo, eu provavelmente não visito tanto quanto você gostaria. E então, silêncio. Veja o que acontece. Você concordou com a verdade da afirmação sob a perspectiva deles, mas não aceitou a culpa, não pediu desculpas, não prometeu mudar, apenas concordou.
Você tem razão. Essas 3 palavras são os maiores matadores de conversa para uma pessoa tóxica. Eles estão se preparando para uma luta, estão com as luvas postas, saltitando no ringue, e você simplesmente tirou as luvas e se sentou. Eles não têm onde descarregar essa agressão. Ela ricocheteia e os atinge. Vamos tentar outra. Um manipulador diz: você está agindo como louco agora. Resistência: eu não sou louco, você que está fazendo gaslighting comigo. Resultado: viu só? Você está gritando, você é louco. Armadilha disparada. Resposta de judô: eu consigo entender por que você pensaria isso. Fim de frase. Você está validando a percepção deles, sem validar o fato. Você está dizendo: eu vejo a sua ilusão. Isso é enlouquecedor para eles. Eles não podem lutar contra a concordância. Isso te torna escorredio, torna você impossível de encurralar. Maquiavel admitiu que um príncipe deve parecer ser o que o povo precisa que ele seja, enquanto permanece fiel aos seus próprios objetivos. Você parece estar concordando, parece estar sendo submisso, mas na realidade está encerrando a interação nos seus termos, está preservando sua energia. Toda vez que você discute com uma pessoa tóxica, você vaza a vitalidade. Você está se envelhecendo, está disparando seu cortisol. Vale a pena? Vale a pena provar que está certo para alguém que está comprometido a te entender mal? Não. Entregue a vitória a eles para que você possa manter a paz. Você tem razão. Eu sou péssimo em carregar a máquina de lavar louça. Então saia e vá aproveitar sua vida. Deixe que eles fiquem com a vitória da máquina de lavar. Você fica com a sua sanidade. Isso requer uma redução massiva no ego. Seu ego quer gritar, quer justiça, mas a justiça é rara. A paz é criada. Seu ego quer justiça, mas a justiça é rara. A paz é construída. Você deve priorizar sua paz sobre o seu orgulho. Maquiavel escreveu: a prudência consiste em saber distinguir a natureza dos problemas e escolher o menor mal. O menor mal é deixá-los pensar que ganharam a discussão. O mal maior é perder sua alma tentando convencê-los. Falamos sobre presença, como agir quando está com eles. Agora vamos falar sobre a arma mais poderosa de todas, a ausência. Maquiavel disse: a ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes. No contexto da toxicidade, a ausência é seu escudo e sua espada. Oferta e demanda. Se você está sempre disponível, você é barato. Se você está sempre lá para ser o saco de pancadas, eles vão bater. Você deve criar escassez. E isso não é apenas sobre o contato zero. Às vezes você não pode cortar o contato totalmente. Pode ser um chefe ou um ex-parceiro com quem divide filhos. Mas você pode adotar o baixo contato. Pode adotar a ausência emocional. Pare de atender o telefone no primeiro toque. Pare de responder mensagens imediatamente. Pare de ir a cada evento familiar por obrigação. Quando você retira sua presença, você interrompe o padrão deles. Eles estão acostumados com você sendo uma peça fixa na realidade deles. Quando a peça se move, eles ficam desorientados. Onde você esteve? Eles vão exigir. Por que está me ignorando? Resposta: tenho estado incrivelmente ocupado. Como vai você? Ambiguidade mais ausência. Você está treinando-os para entender que o acesso a você é um privilégio, não um direito. E quando eles abusam desse privilégio, o acesso é revogado. Imagine que você é um castelo. A pessoa tóxica é um bárbaro no portão. Por anos, você deixou a ponte levadiça abaixada. Eles entram, sujam os tapetes, roubam a prata e vão embora. E você fica parado, chorando, perguntando por que eles fizeram isso. Levante a ponte levadiça. Eles vão gritar do outro lado do fosso. Vão jogar pedras. Vão dizer a todos na vila que você é um tirano cruel por deixá-los de fora. Deixe que falem. Você está seguro lá dentro. Maquiavel sabia que para governar é preciso ser independente. Se você depende da aprovação deles, você é um vassalo. Se depende do dinheiro deles, você é um servo. Para vencê-los, você deve construir seu próprio reino. Independência financeira, emocional e social. Quanto mais você precisa deles, mais eles podem te ferir. Quanto menos você precisa, mais você se torna um fantasma que eles não conseguem capturar. Quando você finalmente para de se importar de verdade com a opinião deles, o poder deles evapora. É como acordar de um pesadelo. O monstro só era assustador porque você estava dormindo. Quando acorda, percebe que era apenas uma sombra na parede. Às vezes a defesa não é suficiente. Às vezes a pessoa tóxica te encurrala. Às vezes eles ameaçam o que você ama. E nesses momentos você não pode ser um fantasma. Você deve se tornar o leão. Maquiavel disse: existem duas formas de lutar, pela lei e pela força. A primeira, própria dos homens. A
segunda, das feras. Mas como a primeira muitas vezes é insuficiente, convém recorrer à segunda. Às vezes você não apenas se afasta, às vezes você tem que garantir que eles nunca possam te seguir. Maquiavel escreveu uma linha que é muito citada, mas pouco compreendida. Os homens devem ser bem tratados ou esmagados, porque podem se vingar das ofensas leves, mas das graves não podem. Esta é a lição mais perigosa e a mais necessária. A maioria das pessoas lida com o comportamento tóxico com meias metas. Você retruca um pouco, faz um comentário passivo-agressivo, reclama no RH, mas depois minimiza. Isso é um erro. Quando você inflige uma ofensa leve a uma pessoa tóxica, quando apenas a irrita ou a embaraça levemente, você não a detém, você a motiva, você ativa o complexo de vingança dela. Eles vão para casa, ficam obcecados com isso e voltam com um plano maior para te machucar. Se você for lutar, você deve encerrar o conflito. Você não luta para ferir, você luta para neutralizar. Como você esmaga uma pessoa tóxica no mundo moderno? Você não usa violência, você usa a única coisa que elas não sobrevivem: a vergonha. Pessoas tóxicas operam nas sombras da polidez social. Elas confiam no fato de que você não fará cena. Confiam em insultos implícitos. Sua jogada é arrastá-las para a luz. A técnica é chamada de o holofote. Quando fizerem um comentário maldoso disfarçado de piada na frente de outros, não ria, não se irrite, pare tudo. Olhe para eles com curiosidade clínica e pergunte: você pode explicar o que quis dizer com isso? Silêncio. Eles vão tentar desviar. Ah, eu estava só brincando, você é sensível demais. Não os deixe escapar. Mantenha o holofote aceso. Eu entendi que era brincadeira, mas não entendi a graça. Explique para mim por que isso é engraçado. Agora a sala está em silêncio. A tensão está alta. Eles estão suando. Eles terão que admitir que foram cruéis ou dizer algo estúpido que os faça parecer incompetentes. Você removeu a camuflagem deles. Você expôs o predador. Este é um golpe esmagador porque destrói sua máscara social. Um narcisista preferiria levar um soco na cara a ser humilhado publicamente. Uma vez que você faça isso de forma eficaz, uma vez que mostre que está disposto a tornar as coisas estranhas para proteger seus limites, eles vão recuar. Eles vão te rotular como difícil. Ótimo. Ser difícil significa ser difícil de digerir. Você quer ser difícil de digerir. Outro ataque cirúrgico é a bomba de documentação. Se estiver lidando com um chefe tóxico ou um manipulador em um ambiente legal, não discuta verbalmente. Eles mentem melhor que você. Mude para o papel. Cada conversa recebe um resumo por e-mail. Conforme nossa conversa, você afirmou X, Y e Z. Por favor, confirme. Eles vão odiar isso. Vão tentar te ligar para evitar o rastro de papel. Não atenda. Estou no meio de algo. Mande por e-mail. Quando você apresenta uma pilha de fatos inegáveis, você não está discutindo. Você está executando um checkmate. Maquiavel aconselhou o príncipe a confiar em suas próprias armas, não nas de outros. Suas armas são seus registros, seus fatos, sua realidade. Nunca ameace. Nunca diga, vou te denunciar. Ameaças vazias sinalizam fraqueza. Apenas haja. Faça o relatório. Envie o e-mail. Dê a declaração. O golpe deve vir do nada e deve ser decisivo. Quando eles perceberem que você não está jogando um jogo de emoções, mas um jogo de consequências, eles recuam. A arma favorita da pessoa tóxica quando perde o controle de você é a campanha de difamação. Se não puderem te controlar, tentarão controlar como os outros te veem. Eles te pintarão como o vilão, o instável, o abusador. Isso apavora a maioria das pessoas. Somos animais sociais. O medo de ser um pária é primordial. Maquiavel abordou isso. Ele disse que um príncipe deve evitar ser odiado, mas não deve se importar em ser temido. No entanto, a melhor fortaleza que um príncipe pode ter é a afeição de seu povo. Como você rebate uma campanha de difamação? Não é se defendendo. Se você correr tentando desmentir as mentiras, parecerá culpado, parecerá frenético. Você rebate com consistência. Você constrói uma fortaleza de reputação. Seja tão inegavelmente competente, gentil e estável com todos os outros que as mentiras da pessoa tóxica soem insanas. Se o Marcos diz a todos que você é um lunático furioso e desequilibrado, mas cada outra pessoa no escritório te vê como calmo, prestativo e profissional, o Marcos começa a parecer o mentiroso. Você está jogando o jogo de longo prazo. A pessoa tóxica quer
queima pontes, ela usa as pessoas. Eventualmente, sua máscara cai diante de todos. Você só precisa sobreviver até que isso aconteça. Não fale mal dela de volta. Se alguém vier até você e disser: "Ei, o Marcos disse que você é difícil de trabalhar", não comece um sermão sobre o Marcos. Isso torna a situação em um disse-me-disse. Em vez disso, use o desvio pela estrada principal. É uma pena que ele se sinta assim. Na verdade, acho que o Marcos é muito talentoso em X. Espero que ele esteja bem. Isso confunde o mensageiro. O Marcos está cuspindo veneno. Você está oferecendo elegância. Quem parece ser o problema? Você está usando o contraste. A escuridão é mais visível quando colocada ao lado da luz. Seja a luz. Não porque você é um santo, mas porque é a forma mais estratégica de expor a escuridão deles. Maquiavel sabia que a percepção é realidade. Se você controla seu comportamento, eventualmente controla a percepção pública. Deixe a pessoa tóxica cavar sua própria cova com a boca. Você só entrega a pá ao permanecer em silêncio. Isso leva tempo. Exige paciência, mas a verdade tem um jeito de emergir. Não porque o universo é justo, não é, mas porque pessoas tóxicas são viciadas no caos. Eventualmente, elas causarão o caos contra si mesmas em um beco sem saída. Você só precisa estar parado longe o suficiente para não ser atingido pelos destritos. Chega um ponto em que a única jogada vitoriosa é não jogar. Maquiavel escreveu sobre a guerra, mas também sobre conservar recursos. Não há glória em lutar uma batalha que não rende lucro. Se uma pessoa drena a sua energia, sufoca seu crescimento e te traz apenas miséria, não há estratégia que vá consertá-la. Você não pode transformar um câncer em um órgão saudável através da estratégia. Você deve cortá-lo, mas deve fazer do jeito certo. A maioria das pessoas sai de forma bagunçada. Elas têm uma grande briga explosiva, terminam e voltam 5 vezes. Deixam a porta entreaberta por precaução. Isso não é sair, isso é pausar a tortura. A saída maquiavélica é total, é fria, é final e é silenciosa. Você não anuncia sua partida, não escreve uma carta longa explicando seus sentimentos. Eles não se importam com seus sentimentos. Eles só se importam que estão perdendo uma posse. Você simplesmente deixa de existir no mundo deles. Bloqueia o número, bloqueia as redes sociais, encaminha os e-mails para o lixo, troca as chaduras. Quando você desaparece sem uma palavra, você rouba o desfecho deles. Pessoas tóxicas precisam da última palavra. Elas precisam sentir que venceram o término ou que são as vítimas da sua crueldade. O silêncio não lhes dá nenhum dos dois. Deixa-os com um ponto de interrogação que os assombrará por anos. Por que eles foram embora? Eles algum dia se importaram? O que estão fazendo agora? E enquanto eles são assombrados, você está construindo. A melhor vingança não é a vingança. Vingança prova que você ainda pensa neles. A melhor vingança é a apatia e a ascensão. Tenha sucesso, cuide do corpo, ganhe dinheiro, encontre um amor que seja gentil e seguro. Faça por você, não para mostrar a eles, mas saiba que em algum lugar eles estarão observando. E nada queima mais uma pessoa tóxica do que ver sua vítima prosperar sem ela. Isso prova o medo mais profundo deles. Eles não eram essenciais. Você era o sol. Eles eram apenas uma nuvem passando na frente. Agora a nuvem se foi e você está brilhando. Maquiavel disse: não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Não foi o relacionamento que definiu você. Foi você quem deu valor ao relacionamento. Tome seu valor de volta. Então, onde isso nos deixa? Caminhamos pela escuridão. Pegamos as armas do silêncio, da ambiguidade e da agressão estratégica. Alguns de vocês podem se sentir incomodados. Isso é manipulação? Isso é frio? Deixe-me te perguntar. Um cirurgião é cruel por abrir um paciente para remover um tumor? Um soldado é cruel por atirar em um terrorista para salvar um refém? Você foi refém da sua própria empatia, por tempo demais. Tratou sua bondade como uma fraqueza, entregando-a a pessoas que a usam como uma arma contra você. Maquiavel não era um vilão, era um realista. Ele queria proteger o estado do caos. Você é o estado. Sua mente é o reino.
Ao adotar estas estratégias, você não se torna uma pessoa má. Você se torna uma pessoa formidável. Há uma diferença. Uma pessoa inofensiva não é boa. Ela é apenas indefesa. Uma pessoa formidável que escolhe ser gentil, isso sim é virtude real. Você está construindo um muro para poder plantar um jardim atrás dele. Sem o muro, o jardim é pisoteado. Sem a armadura maquiavélica, sua empatia é destruída. Ao aprender sobre o sombro, você protege a luz. Você não é mais uma folha ao vento das emoções alheias. Você é o vento. Você é o arquiteto da sua própria realidade. Amanhã você será testado de novo. Se quiser as armas de Maquiavel no seu bolso antes de ser humilhado de novo, o link está fixado no primeiro comentário.